Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a doutora em Ciência Política, Luciana Santana, professora e pesquisadora da Universidade de Alagoas, na Universidade Federal. No contexto de uma análise política, econômica e social, a gente conversa com ela sobre os desafios que o Brasil tem pela frente nos âmbitos institucional, partidário e eletivo, após os movimentos antidemocráticos do 8 de janeiro em Brasília. Professora, seja bem-vinda e comecemos com essa situação que desdobra, né, daquela movimentação na Praça dos Três Poderes, que culminou com a invasão, depredação, enfim. E nós vemos um país dividido nesse sentido, que parece, não sei se é a noção das pessoas que não existe sobre o que aconteceu, né? Mas, sobretudo, a tentativa de ruptura do sistema democrático ficou colocada ali e a gente não sabe exatamente o que se passou naquele momento. Como a senhora define hoje a situação do Brasil frente ao que aconteceu e o que o Brasil entende de novo quadro político? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, obrigada mais uma vez. Gorete, eu diria que o que aconteceu, né, no dia 8 de janeiro em Brasília é um acumulado, né, de situações, de acontecimentos que foram alimentados ao longo dos últimos 5 anos, né, antes mesmo da eleição de 2018. Né? Houve uma intensificação durante o processo eleitoral de 2022 e isso fez com que a gente tivesse um resultado que demonstraria ali para a gente um Brasil dividido, né? Que não foi pacificado com o resultado eleitoral, o que era esperado que acontecesse num regime democrático, onde aquele que perde reconhece o resultado e dá as condições, né, para o seu sucessor governar, né? Isso não aconteceu em nenhum momento, pelo contrário, né? Pelo contrário, porque houve ataque às instituições e esses ataques vieram do Poder Executivo, né? Já instituído também. O ataque permaneceu e o chefe de Estado não cumpriu com suas atribuições até o último momento, pelo contrário. Né? Antes mesmo, inclusive, de finalizar o seu mandato, saiu do país, né? E não pacificou os movimentos que questionavam, né, as instituições políticas, o processo eleitoral e o próprio resultado eleitoral, né, da eleição de 2022. E isso fez com que a gente tivesse ali a eleição de os movimentos do dia 8 de janeiro, como esse resultado desse tensionamento, né? Claro, uma tentativa de ruptura institucional, né? De tentativa de ruptura com o Estado democrático de direito, né? E isso mostra claramente que existe uma base dentro da população brasileira que está muito condizente com o que aconteceu e até hoje não consegue fazer ali, né, o reconhecimento, né, de que aquilo é um erro dentro do processo democrático. E hoje, apesar da gente começar a ver, e aí eu falo isso porque nos últimos dias a gente tem visto algumas pesquisas, inclusive essa semana saiu uma pesquisa da Quest, do Instituto de Pesquisa Quest, muito importante, que já mostra ali uma parte do eleitorado que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, que já consegue começar a reconhecer resultados políticos importantes do atual governo, e isso é muito importante numa democracia. Em que classe social se acentua essa observação? Classe média, por exemplo? É a classe média, principalmente aqueles usuários das políticas públicas de Estado que estão conseguindo perceber que as políticas, elas estão sendo reconstituídas, porque a gente teve um processo de desconstrução de várias políticas de Estado, né, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, né? Então, a classe média hoje consegue já ver esses resultados. Isso é muito importante dentro desse processo democrático. Quando a senhora fala em pacificação, né, do Estado frente ao resultado da eleição,
A quem interessa essa guerra estabelecida? Porque ela não constrói nem de um lado nem do outro e ainda tem essa questão. A pesquisa mostra que há um entendimento gradual do que aconteceu, não é? Bom, a quem interessa, né, a gente sabe efetivamente que é um jogo político onde há uma disputa de poder. Né? Então, se você consegue amplificar e estender certas narrativas no longo né, espaço de tempo, isso acaba se tornando uma verdade para parte da população. Então, hoje, e eu acho que as últimas fatos políticos, inclusive o processo de julgamento, né, da elegibilidade ou inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, também vai ser um evento importante no sentido da gente entender, né, esse distensionamento, né, e o quanto efetivamente essa base bolsonarista que foi derrotada nas urnas vai permanecer, porque ela vai precisar de uma liderança. Né? Em caso de um resultado pela inegibilidade, isso compromete, né, o futuro, a ambição política, não apenas, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de várias lideranças que estão ancoradas aí, né, ali à figura, a essa liderança do ex-presidente. Pois bem, em um artigo assinado pela senhora e 2 outros cientistas políticos, define o seguinte, abre aspas, uma sociedade com um bom nível de institucionalidade é aquela onde as regras são respeitadas independentemente das circunstâncias, fecha aspas. Não é o que aconteceu no Brasil, infelizmente, né? Exatamente, é isso. A gente teve, como eu mencionei, nesses últimos 5 anos, né, um ataque persistente às instituições políticas, às regras democráticas estabelecidas constitucionalmente. E como recuperar essa institucionalidade, professora? Bom, então, o que a gente tem é um restabelecimento da ordem democrática a partir das lideranças que estão dentro, né, sob a liderança desse Estado. Né? E aí, quando eu estou falando desse Estado, eu estou falando dos poderes do executivo, legislativo, judiciário e, claro, o espaço de diálogo com a sociedade. Né? Então, isso faz com que a garantia dessa institucionalidade, do respeito às normas, às leis, os resultados políticos, os resultados eleitorais aconteçam e as pessoas entendam efetivamente essa garantia, né, de direitos dentro da democracia. As instituições estão funcionando, então podemos dizer que a democracia está vivenciando, né, esse estágio pós-eleitoral. A gente poderia dizer que desde do processo de transição democrática, a gente não teve nenhum momento ruptura institucional no Brasil, né, como a gente teve em 1964, né, por exemplo, né, ou como a gente teve lá em 1937, em outros momentos de ruptura, né? Mas a gente pode afirmar, e a gente tem evidências que, em alguns momentos, houve um ataque sistemático à instituição por agentes do Estado que deveriam defender essa institucionalidade. Surpreendentemente, né? O Exército foi a definição de haver ou não um golpe de Estado. Né? Não, com certeza. Sem o apoio, né, das Forças Armadas, né, os golpes tradicionais, as rupturas institucionais, elas se amparam na força, né? Exatamente, são mais difíceis de acontecer. E mais que isso, né, se não há apoio sistemático da população, da imprensa, que eu acho que também é um poder importante, né? Então, quando isso não acontece, você realmente não pode dizer uma ruptura. Agora, a gente pode dizer que houve ameaças à democracia, houve desconstrução de políticas públicas e isso, de alguma maneira, prejudica o resultado político, né? Tanto que a gente teve isso, né? Esses questionamentos, essa divisão, né, dentro do país acaba sendo o resultado, né, de toda a insegurança causada por essas situações, por esses questionamentos reiterados. Quando a senhora fala em insegurança, eu vou ampliar, né, a discussão para a questão da violência, né, que marcadamente ela se colocou
quando o país se viu aberto também a adquirir armas, né? E, nesse sentido, o cidadão ele não tem preparação para isso. Quem tem preparação para usar armas são as instituições policiais, né? Como a senhora vê essa questão? Há como reverter essa situação de violência que a gente observa de norte a sul do país? A gente tem vivido eu diria que o resultado tem a ver, né, com esse processo de liberalização do porte de armas, né, de forma indiscriminada, como aconteceu nos últimos anos, mas é algo maior também, né? A gente teve um crescimento da extrema-direita, né, de um conservadorismo que não acredita, por exemplo, que é papel do Estado garantir segurança de todo e qualquer cidadão. Né? E é isso que é necessário. É necessário pressionar o Estado para que ele efetivamente garanta essa segurança. Né? O cidadão comum, né, ele não tem, por mais que faça aqueles que têm possibilidade de fazer treinamentos, capacitações, ele não tem ali as condições, inclusive, né, de tomar decisão frente a uma situação, né? Diante ali, né, da necessidade do uso de arma por ele mesmo, né? E isso pode e tem causado uma discrepância muito grande, aumentado a violência de várias formas, né? No ambiente doméstico, sim, nas ruas, no geral, a violência de forma generalizada. A intransigência. E mais que isso, as condições são muito desiguais. Quem é que tem condição de ter um porte de arma? Né? Não é o cidadão comum, não é o trabalhador que vive de salário mínimo e que às vezes está muito mais vulnerável a sofrer, né, da violência do que efetivamente aquele, né, que tem condições de pagar às vezes uma segurança privada, né, que às vezes utiliza o transporte particular, né, e não utiliza o transporte público, que não tem que se deslocar de um ponto de ônibus até a sua residência, né, e várias outras situações, né. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente questiona essas situações, a gente está falando isso, a gente está falando da ampliação de desigualdades no país, nas várias dimensões. E isso não pode acontecer. O que a gente precisa é reverter. Né? Em uma democracia, a gente precisa garantir direitos e garantir equidade. Equidade é a gente reduzir a discrepância entre as pessoas, em termos sociais, em termos econômicos, e também de recepção de todas essas políticas públicas que são obrigação de Estado. Né? Então, isso é importante, e aqui a gente não quer também dizer que, né, é uma guerra entre pobres e ricos, não é isso. Né? É falar efetivamente de democracia, igualdade, equidade, né? Respeito também às diferentes problemáticas que existem na diversidade da sociedade. E essa questão do armamento entra nessa discussão, né? Não é algo banal, é algo que precisa ser sistematicamente discutido. E hoje, quando você me pergunta, isso pode ser revertido? Eu acho que o governo atual, ele já tem adotado algumas medidas, né? O próprio Ministério da Justiça tem buscado limitar e criar critérios mais rígidos para que as pessoas que solicitam esse porte de arma, né, aconteça dentro de regras e que não seja algo efetivamente qualquer um pode chegar. Não, não é isso. Tem que ter critério, o Estado tem que ter controle, né? Então isso precisa ficar bem claro. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana, ela que é doutora em Ciência Política pela Universidade de Alagoas, trabalha na Universidade Federal de Alagoas, melhor dizendo, e está aqui fazendo uma análise no contexto político, econômico e social do Brasil, pós aquelas manifestações que resultaram em depredação do 8 de janeiro em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Professora, o papel do Judiciário, especialmente do STF e do Superior Tribunal Eleitoral, nesse contexto de retomada da normalidade do Brasil, como a senhora vê? Tem sido um poder muito questionado, né? A gente tem visto aí. E, na verdade, ele sempre foi. Não é uma novidade esses questionamentos, né? Mas é um poder constituído de forma legítima e que segue todos os ritos constitucionais. Inclusive, a gente viu recentemente, né, todo o processo de escolha, né, do novo ministro do STF e também respeitando todos os critérios e requisitos constitucionais, né? Até porque, né, há uma legitimidade no sentido de que, né, o executivo eleito pelo povo, ou seja, o presidente, né, ele faz a indicação, né, mas precisa do crivo do legislativo para que essa indicação ela efetivamente né? seja aprovada. Né, e seja referendada, né, e isso é o que acontece. Então, é um poder constituído de forma legítima, democrática, constitucional, primeiro ponto. Aí você poderia me perguntar, o judiciário sempre teve esse protagonismo que ele está tendo nos últimos anos? Não. Eu diria que a partir de certo momento ele começa a ter esse protagonismo. E aí, especialmente ali no final dos anos 90, mas especialmente no início dos anos 2000. Né? Coincide um pouco ali com os últimos anos do governo Fernando Henrique e os primeiros anos do primeiro mandato do governo do presidente Lula. Né? Nesse momento, além da própria visibilidade que o poder tem, com esse processo, né, de democratização, de visibilidade, né, ele ganhou, né, esse destaque, mas a partir desse momento ele começou a ser muito provocado pelos atores políticos, partidos políticos, por legisladores, ou às vezes pelo próprio executivo, provocado no sentido, né, de executar o seu papel, que é garantir, interpretar a Constituição, né? E isso fez com que ele fosse chamado várias vezes a se pronunciar, a tomar decisões sobre questões que, inclusive, deveriam ser tomadas ou pelo Executivo mesmo, ou principalmente pelo Legislativo. Então, no momento que o Legislativo se exime de muitas das suas responsabilidades, e a gente teve várias questões que deveriam ser decididas no âmbito do Legislativo e não foram, e por isso chegaram no STF. Né? Chegaram constitucionalmente poderia ter sido resolvido nessas instâncias. Exatamente. Né? Isso fez com que essa judicialização da política se tomasse, né, aspectos importantes aí. E hoje, o que acontece, após esses atos antidemocráticos do dia 8, o que a gente vê é uma resposta. Né? Houve uma provocação. Né? Não apenas da manifestação em si, que atacou diretamente a instituição, mas várias lideranças políticas buscaram o STF porque querem uma resposta. A própria sociedade quer uma resposta. Né? E a gente vê que, no caso do STF, foram várias tentativas de descrédito para a instituição. Né? Exatamente. O enfrentamento que houve nesses processos mais recentes. Né? Exatamente. E o que acontece, né, quando eu falo que em vários momentos ele acaba sendo criticado, porque o STF, quando é provocado, seja o STF, seja o TSE, ou seja o próprio STJ, né, a depender da questão e da instância em qual o processo está sendo submetido e onde deve haver ali essa resposta institucional, né?
mas eles precisam dar uma resposta técnica, né, e que muitas vezes não vai agradar parte da população ou parte da classe política. Isso não significa que aquela decisão é ilegítima ou não, pelo contrário, é legítima, respeitando os critérios daquela composição naquele momento. E isso a gente precisa entender, né? Não é que muda de posição, né? Não significa também que a gente pode dizer que o STF é uma instituição totalmente imparcial, até porque não existe neutralidade em espaço nenhum onde existem decisões políticas, né, que ditam sobre a política. E as indicações que são indicações... São políticas também, exatamente. São feitas pela classe política. Agora, a gente tem estudos que mostram, né, que há uma certa independência daqueles indicados em relação a quem o indicou. Isso ficou muito claro, você vai lembrar disso, no julgamento do Mensalão, né, onde vários membros, né, dos governos petistas... Indicados pelo governo petista. O processo, né? O processo. Vários membros do governo do PT, não apenas do próprio PT, mas de aliados, né, foram julgados por indicados por Lula ou por Dilma. Exatamente. E que condenaram. Então, isso mostra também essa legitimidade para tomar, independência, né, da corte para tomar decisões. No campo econômico, como a senhora avalia essa queda de braço entre o Conselho do Banco Central, né, consultivo do Banco Central, e o governo que está no poder? Observa-se que há uma discrepância de entendimento, até do ponto de vista do que é necessário para recuperar o desenvolvimento do país, que é ter a taxa de juros de uma forma equilibrada, né? Inclusive com o referencial da inflação que nós temos. Então, mais de 13% de taxa de juros, quando tem uma inflação que não chega a 5%, o que está acontecendo, de fato? Essa quebra de braços, isso deve remontar também antes de 2018, né? Exatamente. A gente tem ali, antes de 2018, né, uma autonomia maior do Banco Central em relação aos governos. Isso faz com que o Banco Central e esse Conselho Consultivo tome decisões muito mais por pressões externas, ou seja, de agentes econômicos externos ao governo, e isso faz com que a gente tenha ali uma manutenção de uma regra que não condiz com a política governamental, né? Que é aquela que foi apresentada pelo governo Lula e aquela que é defendida ali, né, pelo Ministério da Fazenda. Né? Então, hoje, essa quebra de braço mostra efetivamente que não há essa sintonia entre agentes econômicos que pressionam o Banco Central e o próprio governo. Mas né? não faz sentido, não é? Essa lógica é difícil de convencer comércio, indústria, sociedade em geral, que temos que conviver com essa taxa de juros altíssima. A política é um jogo de forças, disputa de forças por todos os lados. Então, quando eu te falo dessas pressões externas e é quem tem realmente o maior poder de pressão, aí, né, quem é que ganha com a taxa de juro alta? Mercado financeiro. Tem mercado financeiro. Então, por que não interessa ao mercado financeiro baixar a taxa? Porque eles vão perder margem de lucro. Né? Agora, acho que a gente chegou no momento agora, né, que vai ter, o próprio Banco Central e esse conselho, ele vai ter que ser pressionado, né, numa outra direção. O arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara, foi também aprovado no Senado, né? A garantia de várias outras políticas ali que vão em encontro às pressões que foram colocadas pelo próprio Banco Central para repensar né, as novas taxas, né, futuras. Né? Então, e hoje os resultados econômicos têm melhorado muito no país. Né? A gente tem aí diminuído a taxa de desemprego, o poder de consumo tem aumentado, né? Ainda, claro, algumas questões têm a ver com os próprios subsídios governamentais, mas há resultados políticos. Então, aí são evidências, né? Então, não tem como isso, o Banco Central, sustentar no longo prazo,
né, esse aumento, né, pelo menos a manutenção dessas taxas de juros altas. Então, há uma tendência maior que a partir de agora, com o arcabouço fiscal principalmente aprovado, haja espaço para que isso possa ser rediscutido. Porque é uma questão decisiva, né? Até para quem quer investir, solicitar empréstimos, a taxa de juros que está colocada Impossível. é proibitiva, não há condição. Então, o que é que se espera? Será que o mercado? Não, o mercado vai se manter calado porque está bem para ele. Mas setores produtivos do país devem entrar nessa queda de braço também, porque é contra esses setores que essa taxa de juros é mantida. Né? Acho que já começou, né? A gente Ou até viu... o agronegócio, perdão. Exatamente, mas a gente já começa a perceber que vai ter uma pressão, né, desse setor produtivo, principalmente quando a gente vê o subsídio que foi dado ao setor automobilístico. O aquecimento, a procura foi altíssima, né? Então, à medida que a gente começa a perceber também que a economia tem se movimentado, que as pessoas têm dado sinais de que querem consumir, é aquela evidência que a gente tem para pressionar, ou pelo menos a própria opinião pública e o próprio governo de pressionar o Banco Central nesse sentido. Acho que deve melhorar até o final do ano. Pois é, e ainda tem a questão de se recobrar a confiança dos investidores estrangeiros no país, né? Isso é muito bom para o país, para a sociedade e, claro, o Brasil deixa de ficar naquela condição de um país que teve a representatividade e perdeu no âmbito internacional. É boa a situação hoje do país? Eu acho que há um movimento de recuperação, né, de reposicionamento do Brasil no cenário econômico e político internacional. Isso está muito claro para a gente. Por mais que às vezes haja alguma posição mais controversas, né, que nunca vai existir uma unanimidade, um consenso. Mas a gente não pode... E é importante. Que não é normal e é uma democracia e é normal, né? Se houvesse só consenso, algum problema estaria acontecendo, principalmente numa sociedade como a brasileira, que é extremamente heterogênea e diversa, né? Então, esse reposicionamento do Brasil no plano econômico e internacional tende, no médio e longo prazo, fortalecer aí essa relação, né, do Brasil com agentes aí, para atrair efetivamente aí esses investimentos, né, dentro do país, essa busca, né, de apropriação, né, do Brasil como um lugar estratégico para as transações, negociações econômicas. Pois é, e há um potencial ainda a descobrir, né? Diante do que é o país hoje e do que ele pode ser amanhã. Tem que construir uma unidade, digamos assim, nesse entendimento, né? E tem um outro ponto que é a própria responsabilidade ambiental. Sim. Que hoje também já está muito claro uma mudança no posicionamento do Brasil em detrimento do que vinha, né, sendo apresentado aí nos últimos 4 anos, né? Então, essa responsabilidade, né, em relação ao ambiente, ao cumprimento de metas, né, dos organismos internacionais em relação ao meio ambiente, também tem contribuído aí para que esse cenário mude um pouco para o Brasil. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.
Frente a Frente está de volta e hoje recebe a professora Luciana Santana, ela que é doutora em ciência política e atua como professora e pesquisadora na Universidade Federal de Alagoas. Professora, falemos agora sobre o social do Brasil. O quadro, como a gente pode definir o quadro do social no Brasil, isso englobando os últimos governos e o que se apresenta para hoje dentro da conjuntura atual? Bom, Gorete, nos últimos anos, e especialmente ali a partir de 2017, a gente teve, né, uma desaceleração em termos das políticas de investimento na área social. Tá? E isso ali, antes mesmo da pandemia, já vinha mostrando sinais, né, de piora nos nossos indicadores, né, sociais. Com a pandemia, isso se intensificou. Né? Os danos, né, em relação principalmente às populações numa situação de maior vulnerabilidade social se intensificaram, né? E a gente, hoje eu diria que a gente está no patamar de aquela coisa, a gente deu vários passos atrás e está tentando ganhar um impulso para recuperar. Agora, recuperação nessa área social e que engloba saúde, educação, assistência social, segurança pública, né? Uma parte de infraestrutura também, né? A área de saneamento e outras, faz com que a gente não tenha resultados imediatos. Né? Assim como aconteceu ali, né, desde o processo de estabilização da moeda e depois, né, da ampliação de programas sociais, de investimento para tentar reduzir a desigualdade no país, a gente voltou ali a um patamar desse momento. Então, hoje, estamos nesse processo, mas eu diria que a gente vai demorar um pouquinho mais para a gente ver os resultados. Mas é importante que se diga que hoje esse processo de reconstrução foi iniciado e que as projeções futuras, elas são animadoras, no sentido que a gente vai ter essa recuperação aí. Né? Os investimentos estão sendo feitos. Há, nesse contexto, uma questão, digamos assim, muito séria, que é a permanência da fome, sobretudo na região Nordeste. Sobre essa questão especificamente, os programas, projetos teriam que apontar uma prioridade nesse sentido, não, professora? Essa priorização, ela precisa ter efetivamente em todos os programas na área social. Então, tem muita gente que às vezes questiona, o Estado brasileiro investe, ou pelo menos gasta, eles falam muito em gasto, né? Gasta muito com pobre. Normalmente é isso, é um certo preconceito. É um preconceito, né? E o que a gente precisa entender é que são investimentos, né? E que hoje não, né? Que o Brasil ele sempre foi um país muito desigual. E que é obrigação do Estado brasileiro tentar minimizar essa distância entre, né, as pessoas das diferentes classes sociais. E isso faz com que esses investimentos sejam necessários até para garantir que as pessoas possam ter autonomia e dignidade, né, para a sua própria sobrevivência e que ela tenha a capacidade depois de não depender do Estado. E é isso que acontece com essas políticas, né? Tem um projeto que eu acho que é fabuloso, inclusive, que é discutido, que o Eduardo Suplicy, o senador, fala da renda básica. É isso, né? Que o certo seria, inclusive, ampliar que toda a sociedade brasileira deveria ter garantias mínimas dessa renda básica para que ela possa ter as condições ali, né, de buscar essa autonomia, essa dignidade, né? Infelizmente, no Brasil, nunca foi plenamente implementado, apesar de ter virado lei ainda no primeiro mandato do governo Lula, mas ele nunca foi ampliado. Então, a gente tem programas paliativos, programas que, às vezes, há descontinuidade, como aconteceu com Bolsa Família e outros programas, estão sendo retomados agora, né? Mas eles precisam e são necessários para garantir essa redução dessas desigualdades. E a gente precisa entender que o Brasil ele é muito amplo e que as mesmas condições, e que para a gente ter as mesmas condições, a gente deveria também ter as mesmas estruturas em todo o país e não tem.
né? A gente vai para a região norte e a gente adentra aqui o Nordeste, a gente vai entender que as estruturas são muito diferentes. Vários municípios em Alagoas dependem prioritariamente desses recursos do Estado, dessa assistência social, porque não existe, inclusive, condições estruturais, não existe emprego, não existe indústrias que possam, né, absorver essa mão de obra da população, né? Então, não é que essas pessoas querem sempre depender do Estado, é porque as cidades, os governos não dão as condições necessárias para essas pessoas poderem ter uma outra vida e ter outras alternativas, como acontece com outros países num melhor nível de desenvolvimento. Nesse sentido, quando se trata de educação, a questão das cotas, que vez ou outra é criticada, né, essa questão. Como a senhora vê a necessidade das cotas para os alunos conseguirem, nas condições em que é colocado, ter espaço também para o conhecimento? Bom, as cotas eu digo que foi uma política afirmativa muito importante, né, e que tem dado resultados interessantes também, né, de diversificação desses espaços de produção do conhecimento, né? Quando a gente olha o que era a universidade, por exemplo, na década de 90, e hoje a gente tem uma universidade muito mais colorida e muito mais a cara da sociedade, diferentemente da década de 90, que era uma universidade totalmente branca, totalmente elitista, e só quem tinha condições de pagar cursinho caro, né, que tinha condições de entrar. Hoje não, né? A gente tem vários tipos de cotas, a gente tem cota racial, a gente tem cota de renda, a gente tem cota, por exemplo, para as populações quilombolas e indígenas, né? Então, isso faz com que a gente garanta, né, possibilidade de ascensão dessas pessoas. Agora, eu diria que eu tenho até algumas críticas em termos de como é o processo de segurar essas pessoas nesses espaços. Que às vezes o nível de vulnerabilidade dessas pessoas é tão grande, tamanho que as impossibilita de estar, de ir, porque elas dependem às vezes de estar trabalhando para chegar na universidade, né? A gente tem estudantes que moram no Agreste, que às vezes gastam 2 horas de ônibus para estar na universidade e assistir 4 horas de aula e depois gastar mais 2 horas para retornar. Né? Então, é esse processo que eu falo, né? É que, às vezes, as condições de permanência dessas pessoas que chegaram ali pelas cotas, às vezes é muito penoso. Então, eu acho que o Estado precisa repensar isso, ou pelo menos fazer o que a gente começou a fazer na UFAL quando foi para o interior, né? Ampliar mais a universidade para outros... As opções, exatamente, entendeu? Para... diminuir essas diferenças regionais, inclusive. Mas é uma política afirmativa extremamente importante que mudou, né, a cara das universidades. A possibilidade, não é? Não, é outra... É um olhar diferente, de esperança, na verdade. Com certeza. Sobre a questão político-eleitoral, o que é que se observa para o próximo pleito municipal? Bom, a gente sempre fala, né? Acabou um pleito, já começa o outro, né? As disputas já começam. O palanque não é desarmado, de fato, não é? Às vezes a gente tem algumas reconfigurações, né? Alguns que estavam ali como em lados opostos, de repente estão juntos ali. As alianças, né, justificam, pois é. O que a gente tem que pensar é que existem nuances diferentes, né, nessas disputas. Então, por exemplo, a gente não pode reproduzir automaticamente o que acontece na arena nacional para a disputa municipal, que tem muito a ver com as disputas dentro do espaço político, dentro do estado, por exemplo, de Alagoas. Quando a gente vai olhar quais são as forças políticas que são predominantes dentro do estado, como elas estão se articulando. Então, hoje vejo que a gente tem pelo menos 2 grupos muito bem consolidados e que estão disputando poder político. E essa disputa de poder político se dá, né, em conseguir ali vencer aquelas cidades onde são mais atrativas do ponto de vista político e econômico, né, normalmente a capital, aquelas cidades mais... né, com mais destaque, né, dessas características. Então, hoje eu vejo que Alagoas
tá claramente andando, né, nesse sentido. Então, a gente não pode considerar, por exemplo, que o deputado Arthur Lira, né, que é presidente da Câmara, é uma força política em Alagoas muito forte, que tem um grupo que está disputando poder político aqui, como outros grupos, né, ali dentro da figura, por exemplo, do senador Renan Calheiros. Né? Então, essa disputa vai se dar, ela vai ser colocada novamente, né? E a gente vai ver a força desses desses grupos, que depois vai desaguar lá em 2026, porque aquele que sai mais fortalecido agora tem condições de grande competitividade na eleição de 2026 para disputa tanto do governo de Alagoas, quanto também de 2 cadeiras, né, no Senado Federal. Como a senhora vê esse sistema eleitoral em que a sociedade é chamada a cada 2 anos para fazer uma opção? Bom, do ponto de vista econômico e orçamentário, eu poderia dizer que é ruim para o Estado brasileiro, porque a cada 2 anos tem que ali movimentar toda uma máquina, né, eleitoral, né, da justiça eleitoral para encaminhar esse processo. Mas do ponto de vista democrático e também, né, de renovação, eu acho muito interessante, porque são dinâmicas diferentes. Né? A disputa municipal, como eu mencionei, os fatores internos de cada estado e até dentro de cada município é muito, né, destoante da que acontece na eleição, tanto, né, no âmbito nacional, quanto da disputa mesmo de governo de estado. Então, acho que nesse sentido a democracia ganha, porque também ela não tem uma renovação tão ampla, né, a cada 4 anos. Ela consegue segurar ali pelo menos 2 anos e possibilita essa renovação dessas elites. Pois há quem defenda a eleição geral, não é? Unificada. O que dizer da eleição unificada? No Brasil daria certo? Eu acho que é isso, né? Eu acho que dificilmente seria aprovada, porque quer queira ou quer não, né? A cada 2 anos você tem ali uma possibilidade de mudança. Uma possibilidade de mudança, você torna muito mais atrativo, por exemplo, quem está ali dentro do Legislativo Federal, tentar disputar, às vezes, uma prefeitura, né, que tem ali, que possa mobilizar recursos, executar, enfim. Então, acho que isso prejudicaria muito as ambições e os interesses da classe política e, ao mesmo tempo, isso, né? Eu acho que perde um pouco essa questão da rotatividade, da possibilidade de alguma maneira, fazer com que o eleitor pense na classe política, a cada 2 anos, pelo menos. Porque é interessante, acabou o pleito no âmbito, né, nacional, o eleitor não sabe quem votou nas candidaturas proporcionais. Exatamente, se a gente tivesse eleições só a cada 4 anos, talvez essa apatia da sociedade em relação à política eleitoral seria maior. Né? As pessoas ficariam muito mais acomodadas, né? E isso, do ponto de vista de accountability, de controle social, seria ruim para os resultados democráticos. Mas é algo que, vez ou outra, alguém aventa em querer pensar nessa possibilidade. Professora, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Então, Gorete, a política brasileira ela anda tão dinâmica, né, que é isso, né? Eu acho que a gente está avançando um pouco, né, em relação a esse processo de pacificação do país. Eu acho que é interessante a gente falar isso. E a gente precisa estar sempre pensando, né, o papel das instituições, tentar manter efetivamente esse controle, que eu falei, esse controle social que é importante, que aquilo, né? A gente não pode pensar a política apenas como processo eleitoral. Ela está permanentemente ali tendo resultados que nos atinge diretamente enquanto cidadãos. Então, é importante que a gente, sempre que puder, né, reforçar o papel da sociedade, estar sempre atenta, né, a esse processo eleitoral, aos resultados políticos, a como os poderes eles acontecem, as obrigações, né, que cada um deles tem com relação à sociedade. Pois bem, obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Frente a Frente, até uma outra oportunidade.
E eu agradeço novamente o convite. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso encontro, nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.